A profissão jornalista existe desde o século XVI. No Brasil, começou oficialmente com a vinda da família real e com imprensa áulica em 1808. Desde então, grandes personalidades brasileiras, como os escritores Machado de Assis e José de Alencar, tiveram passagens por redações. Na primeira metade do século XX, surgiu o primeiro curso universitário do país e da América Latina, na Faculdade Casper Libero. Foi o início da profissionalização da prática jornalística. Um importante reforço veio anos mais tarde, durante a ditadura militar, em 1969. Foi a criação do Decreto-Lei 972. Nascia a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão. Mas uma ação na Justiça, movida em 2001 pelo Ministério Público Federal, questionava essa regra e tramitou anos nos tribunais. Até que em 2009, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei era inconstitucional, porque feria o direito à liberdade de expressão. Foi uma derrota para a categoria. Esgotado o caminho pelo Judiciário, a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, passou a articular outra alternativa, o Poder Legislativo, através de uma proposta de emenda à Constituição que inclui a obrigatoriedade do diploma na lei maior do país. A PEC está em discussão na Câmara dos Deputados, mas está longe de ver uma decisão a curto prazo. O tema é divergente dentro do próprio setor de comunicação. De um lado, entidades patronais que defendem a atividade jornalística sem diploma. Do outro, sindicatos que lutam pelo reconhecimento do valor da formação universitária. E para a sociedade, qual a importância desse tema? É o que vamos discutir hoje no programa Em Questão. Olá, sejam bem-vindos ao programa Em Questão, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da FAP-SP. Eu sou Plínio Nogueira e na edição de hoje vamos falar sobre a questão do diploma de jornalismo. E para tratar deste assunto, está aqui conosco, em nossos estúdios, o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, Paulo Zoc. Paulo, bom dia. Bom dia. Paulo, recentemente, em 2009, foi aprovado a lei que não há necessidade mais de ter o diploma de jornalismo para exercer a função. Qual é a perda? O que a gente pode entender como perda para a categoria? Então, em primeiro lugar, o que aconteceu em 2009 foi exatamente o seguinte. O Supremo Tribunal Federal decidiu que na lei que regulamenta a profissão, que é uma lei de 69, passou a vigorar em 79, não havia necessidade de ter o diploma como uma questão que, vamos dizer, que faz parte da regulamentação profissional. Então, e ele decidiu isso com base na Constituição, ou seja, para o Supremo é inconstitucional a exigência do diploma para a nossa profissão. Então, o Supremo pensou da nossa legislação, da legislação que regulamenta a nossa profissão, e pensou o diploma. O resultado disso é que, vamos dizer, o acesso à nossa profissão foi totalmente desregulamentado. Então, o que acontece? Hoje, qualquer pessoa que está nos ouvindo numa entrevista que nem essa, pode se dirigir ao Ministério do Trabalho e pedir um registro de jornalista. Ela não precisa comprovar experiência, ela não precisa comprovar escolaridade, não precisa comprovar nada. Então, isso foi um golpe na nossa regulamentação, né? Isso desmonta a nossa regulamentação e desregulamenta o acesso ao mercado de trabalho. Na nossa opinião, a categoria de jornalista é uma categoria profissional de nível superior. Quer dizer, para a pessoa ser efetivamente um jornalista, uma pessoa que trabalha com qualidade, uma pessoa que domina o seu trabalho e que, vamos dizer, está capacitado para fazer uma função que é divulgar socialmente um conjunto de informações, essa pessoa precisa ter uma formação profissional específica de nível superior, e essa pessoa, então, é um jornalista diplomado. Então, a gente não aceita essa decisão e a gente está buscando usar todas as formas para poder reverter
a decisão tomada pelo STF. Pois é, Paulo, nós fomos às ruas do centro de São Paulo para saber o que as pessoas acham do fato do jornalista hoje no Brasil, para ser jornalista hoje no Brasil, não há necessidade do diploma. Olha só o resultado. É uma questão de conceito. Se você for pondo as demais outras profissões, advogado, médico, engenheiro, todos têm essa não obrigatoriedade, essa normalidade. É como se fosse um suporte para o jornalista também ter a sua seguridade em questões trabalhísticas, em questão de um mercado de trabalho um pouco mais oficializado, acabar com essa insegurança dos freelancers, por exemplo. Credibilidade, porque assim, a gente estuda durante 4 anos, várias matérias, muitas coisas técnicas, e assim, com a questão da não obrigação do diploma para poder trabalhar na área, muitas pessoas podem trabalhar, às vezes, sem preparo, às vezes, sabe, acaba perdendo a credibilidade de quem estuda. Bom, porque nós ficamos 4 anos na faculdade pra gente aprender sobre a profissão, pra gente ter o dia a dia, a vivência da profissão. E assim, uma pessoa que ela não tem essa base, ela não vai conseguir desempenhar bem o papel de jornalista, porque a gente é treinado para trabalhar sob pressão, para trabalhar em diversos veículos, em rádio, TV, impresso. Então por isso é importante ter diploma de jornalista. Pelo mesmo motivo que é importante um médico, um engenheiro terem um diploma, eu acho que é importante o jornalista ter o diploma, porque a faculdade de jornalismo te dá uma base de ética, questões jurídicas. Então, é importante você ter o diploma para regulamentar a profissão e para você saber quais são os limites do que você pode falar e não ferir os outros, não ferir os direitos das pessoas. É importante não porque eu sou estudante de jornalismo, mas porque você valoriza aquela profissão, você não banaliza ela. Da mesma forma que eu acho que se tirar um diploma de um médico, qualquer um pode ser um médico. Você viu, Paulo? Ao que parece, as pessoas dizem que a faculdade é fundamental para a formação do jornalista. Mas nem todo mundo pensa assim. Opiniões contrárias no próximo bloco. É só um minuto. Aguarde aí. Estamos de volta com o programa Em Questão. E no tema de hoje nós estamos tratando sobre a questão do diploma de jornalismo. E para tratar deste assunto, nós estamos aqui com o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, Paulo Zocchi. Paulo, vamos agora a uma entrevista que a repórter Adriana Macedo fez com o editor do jornal Agora, Mário Rossiti. Eu acho sem dúvida que o conhecimento técnico que a faculdade oferece, os conhecimentos são fundamentais, mas eles poderiam ser dados em menos tempo, eu imagino. Veja só, eu me formei, eu tenho diploma, e tive 1 ano de aula de sociologia. Talvez uma boa lista de livros de sociologia fosse o suficiente para que o profissional ali, posteriormente, se interessasse pelo assunto, pudesse consultar. Não acho que
aulas de sociologia sejam relevantes para um jornalista no futuro. Sim, em que momento assim da sua trajetória que o senhor foi convencido que é desnecessário o diploma? Depois que me formei, depois que comecei a trabalhar em redação, eu conheci ótimos jornalistas que não tinham diploma e péssimos jornalistas que tinham um. Ao se posicionar contra o diploma, o senhor já foi questionado por outros colegas de profissão sobre a sua opinião? Não há. A discussão entre jornalistas já com algum tempo de redação, ela não é tão quente como é dentro das faculdades. Até porque, obviamente, na faculdade, o grau de interesse sobre o assunto deve ser maior mesmo. Grosso modo, os jornalistas que já estão no mercado, quase que a totalidade tem diploma. Não sei se eles se preocupam muito com isso. Deveriam, imagino, entrar na discussão, serem consultados, inclusive, sobre isso. O ministro Gilmar Mendes, em entrevista à Folha, comparou o jornalista aos cozinheiros, afirmando que ambas profissões não necessitam de diploma. Com todo respeito à gastronomia, o senhor acha que apurar, escrever, editar reportagens é como fazer um bolo? Não, claro que não. Ele foi infeliz na comparação dele, óbvio. São técnicas diferentes, mas dá para considerar que cozinha, como você disse, com todo respeito aos cozinheiros, é quase artesanato, né? Jornalismo não é artesanato, de jeito nenhum. Não dá para ser tratado como tal. Paulo, pelo que nós vimos, existem várias pessoas que são totalmente contra o diploma. Mas o nosso entrevistado, ele não é totalmente contra o diploma. Ele não aceita esse estilo de configuração que existe hoje, de 4 anos. Qual é a sua visão sobre este tema? Não, acho o seguinte, vamos dizer, a configuração do curso, na minha opinião, e de um curso que nem o nosso, de uma profissão que passa por diversas transformações, é sempre uma questão que se pode discutir. Na entrevista ele fala bastante da história de sociologia, mas é óbvio que a formação de jornalista tem que ser ampla, né? Assim, a base de formação de jornalista tem que ser ampla. Então, sociologia para uma profissão que tem cunho social é importante. Um estudo aprofundado da questão da comunicação é importante. E acho que é importante ter uma base geral em diversas áreas do conhecimento para que você possa exercer bem o papel de jornalismo, ainda mais num mercado que nem o do Brasil, onde frequentemente o jornalista é chamado a atuar em diversos segmentos ao longo da carreira dele. Então, de qualquer jeito, existiu, né, e continua existindo a nível nacional, uma discussão sobre o currículo do jornalismo, a aplicação de mudanças curriculares. Eu acho que isso aí é uma discussão natural, e é uma discussão que diz respeito aos estudantes, aos professores de jornalismo e à própria categoria. Então, eu acho que é uma discussão que não acaba e que a gente tem que fazer ela pontualmente ou globalmente. O Sindicato dos Jornalistas e a FENAGE têm articulado junto ao Poder Legislativo para aprovar a PEC do diploma. Explique para o nosso telespectador o que significa essa proposta. Então, então para entender a questão é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal, com a decisão dele que ele fez, ele retirou da nossa legislação, da lei que regulamenta a profissão, a exigência de diploma. Os sindicatos de jornalistas a nível nacional e a FENAGE, que é a Federação Nacional de Jornalistas, eles então decidiram articular no Congresso Nacional uma proposta que coloca a questão na Constituição. Então, o que é uma PEC? Uma PEC é um projeto de emenda constitucional. Ele sendo aprovado, o que acontece? Passa a constar da Constituição Federal a determinação de que o acesso à profissão de jornalista demanda um diploma específico superior de jornalista. Muito bem. Em que pé está a situação agora? Está no seguinte pé. O projeto foi apresentado no Senado. Pelo ordenamento jurídico brasileiro, uma proposta dessa ela tem que ser aprovada pelas 2 casas do Congresso. Então, ele tramitou no Senado, foi aprovado no Senado, foi para a Câmara Federal. Na Câmara Federal passou pelas comissões, foi aprovado nas comissões e agora está no plenário. Então, é uma proposta que pode ser colocada a voto a qualquer momento. Se ela for aprovada pelo plenário, o diploma de jornalista
passa a constar da Constituição Federal Brasileira e volta então a ser obrigatório para você poder exercer a profissão de jornalista, você ter um diploma específico de nível superior. E para que isso aconteça, o que está faltando? Está faltando colocar a voto e aprovar a questão no plenário da Câmara dos Deputados, só isso. Apenas. No que consiste este trabalho de articulação? O que vocês têm feito? Qual é o dia a dia, o cotidiano de vocês para que isso venha acontecer? Então a questão é a seguinte, ó, no Brasil a organização sindical dos jornalistas é a seguinte, tem sindicatos e tem uma federação nacional que, vamos dizer, agrupa os sindicatos, representa os sindicatos a nível nacional. A sede dela é em Brasília. Então, o dia a dia desse trabalho é feito pela Federação Nacional dos Jornalistas. Ele consiste basicamente em contatos com os parlamentares, em discussão com os parlamentares, em troca de opiniões. Então, por exemplo, a FENAGE dividiu entre os diversos sindicatos nos diversos estados do país uma lista, cada um dos seus deputados, e a gente vai lá conversando com deputados, é a favor, é contra, se o cara é contra, vai lá, discute, faz uma delegação, enfim, faz uma pressão. E, evidentemente, em certos momentos, a gente se manifesta, então a gente faz manifestações, a gente vai para o Brasil em caravana, abre faixa no Congresso Nacional, visita o Congresso Nacional com gente, jornalistas vindo de diversos estados, ou seja, faz um trabalho de pressão e de debate e convencimento para demonstrar a importância da vida, não só para uma categoria de jornalistas, não é uma questão, como se diz, corporativa, simplesmente, mas é uma questão de importância social, de âmbito social, de alcance social. Então é esse o sentido desse nosso trabalho. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Nosso programa está chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.